Fala galera, tudo bem? Vamos continuar estudando aqui a nossa Lei 11.350. Calma, tem mais conteúdo aqui, conteúdo bastante importante, algumas regras mais específicas, né? Como eu disse, o miolo, né, está no início, do que normalmente é mais cobrado em prova, mas aqui, isso aqui é para os mais fortes, é aqueles que não querem errar nenhum tipo de questão, mesmo quando a banca é maldosa, enfim. Então, se você quiser, né, claro, assista desde o começo da parte 1. A playlist está na descrição, então você pode assistir de forma organizada, né, desde a parte 1 e assim, consequentemente, até chegar nesse ponto onde a gente está continuando aqui nossos estudos. Mas você pode assistir essa aula e posteriormente você voltar desde a parte 1 também, que não vai ter nenhum tipo de problema, tá bom? Vamos lá, vamos falar um pouquinho mais sobre esse tema, vamos falar sobre a continuidade agora, falando dos aspectos financeiros, né? A gente falou sobre o piso salarial nacional no vídeo anterior, mas que essa norma já não está tendo mais aquela eficácia, porque houve uma alteração recente na Constituição Federal, estabelecendo o mínimo de 2 pisos salário mínimo para os agentes, tanto agente comunitário de saúde quanto para agente de endemias. Então agora vamos continuar depois dessa introduçãozinha que eu passei aqui para vocês sobre esse tema, porque agora a gente vai falar, né, dar aquela continuidade falando sobre cascalho, sobre dinheiro. Então vamos lá, gente. Nos termos do parágrafo 5º do artigo 198 da Constituição Federal, compete à União prestar assistência financeira complementar aos estados, Distrito Federal e aos municípios para cumprimento do piso salarial de que trata o artigo 9º-A. Então vamos lá. Foi estabelecido o piso. Agora a lei está falando assim, olha, quem vai pagar esse dinheiro, quem vai prestar assistência é a União. Quem que é a União, gente? A União, ele é um ente federativo federal. Ele praticamente se confunde com o Brasil, tá? Aonde está a abrangência da União? O Brasil inteiro, tá? Desde do norte, do Rio Grande do Norte, que é Nordeste, né? Roraima, Amapá, enfim, até a parte do Rio Grande do Sul, tá? São várias regiões do Brasil. Abrange todos os estados, Gustavo? Abrange, tá? A União abrange todo mundo. Então, consequentemente, você também entende que independentemente de qual município você trabalha, você vai morar e que você vai ser um agente, quem vai pagar você é a União, tá? É ela que faz isso. Isso está determinado propriamente na lei onde a gente está assistindo, a gente está aprendendo, e também na própria Constituição Federal, tá? Ali a Constituição Federal ela menciona a 11.350, que é a nossa lei que está estudando. A Constituição também, ela... aqui a Lei 11.350 menciona a Constituição, é um relacionamento das duas aqui para estabelecer que a União vai pagar, beleza? É essa a ideia, tá? E aqui a assistência financeira complementar, por que que é assistência financeira complementar? Porque aqui a União vai pagar o piso, então a União fica responsável pelo mínimo, mas os estados e os municípios e também o Distrito Federal tem que pagar o restante. Então, o auxílio alimentação, quem paga é o ente que está responsável, normalmente os municípios. Quem paga o auxílio transporte, o município. Quem paga o adicional insalubridade, o município. Então, por isso que cada lugar tem um regramento diferente e valores diferentes em relação aos demais benefícios que são dados para os agentes. Beleza? Agora vamos lá, vamos continuar. Você concorda comigo que se a União dá o dinheiro, repassa esse recurso, você tem que estabelecer uns padrões para não virar a farra do boi. Por quê? A gente está falando de impostos que são coletados por nós que pagamos aqui, os agentes. A gente fala como cidadãos. Então, você tem o dever, né? Tipo, tem na verdade o direito de saber que tem uma organização para que seja enviado esse dinheiro. Então, esse dinheiro
tem que ter uns padrões, tem parâmetros que tem que ser seguidos. E essa é a ideia que vai ser discorrida agora nos parágrafos seguintes, tá? Então, daqui do primeiro em diante, são estabelecidos padrões e requisitos para que possa ser feita essa transferência. Enfim, então vamos lá, vamos destrinchar um pouquinho mais sobre isso. Para fins do disposto no caput desse artigo, é o Poder Executivo Federal autorizado a fixar o quê? Em decreto, não é em lei, não é em portaria, é em decreto. Os parâmetros referentes à quantidade máxima de agentes passivos de contratação, em função da população e peculiaridades locais, com o auxílio da assistência financeira complementar da União. Então vamos lá, vamos entender isso aqui. Esse abacaxi é bem simples. Você concorda comigo que uma população com 1 milhão de habitantes precisa de muito mais agentes do que uma população de 10 mil habitantes? Aqui a proporção é muito grande. Precisa de muito mais gente, precisa de muito mais agentes numa cidade que tenha 1 milhão de habitantes. Então, a União vai lá estabelecer, ó, aqui essa cidade tem 1 milhão de habitantes, tem que ter pelo menos 1.000 agentes. Tá? Cidade é complexa, consegue se virar, tal. Agora, cidade tem 10 mil habitantes, tem que ter pelo menos 10 agentes. É essa. É o máximo. Pelo menos eu falei errado, né? Na verdade, tem que ter no máximo 1.000 agentes. E tem que ter no máximo 10 agentes para isso aqui. Ah, Gustavo, esses números são fictícios, tá, gente? Porque por decreto do presidente é que é feito aqui os parâmetros. E os parâmetros são outros, tá? Aqui eu estou dando a título de exemplo, tá? E você precisa decorar os parâmetros nesse primeiro momento? Não é sua competência, normalmente não cai em prova, então fique tranquilo. É só para você entender que a União prepara aqui a quantidade máxima. E, detalhe, através da população, e temos outro fator aqui que não foi explicado ainda, que é a questão das peculiaridades locais, que seria o quê? Tem cidades que precisam mais do que outras cidades. Então, às vezes, uma cidade é muito pequena, mas tem muito mais agentes, porque é um problema que atinge aquela cidade e que tem repercussões regionais, nacionais. Então, precisa de mais agentes. Então, o presidente, ele pode, o presidente da República mesmo, né, através de decreto, Poder Executivo Federal. Quem que é o Poder Executivo Federal? É o presidente. Presidente da República. Opa, nossa, deu bug aqui. Vamos lá, presidente da República, que pode até mesmo delegar a função aqui para o ministro da Saúde, beleza? Mas aqui é a função dele, tá? Que pode estabelecer parâmetros diferentes aí, mas sempre seguindo aí um critério, tá? Não é a farra do boi. A quantidade máxima, que foi referido aqui no anterior, no parágrafo anterior, considerará tão somente, olha, para não virar a farra do boi, tão somente os agentes que efetivamente registraram no mês anterior a respectiva competência financeira, que se encontrem no estrito desempenho de suas atribuições e submetidos à jornada de trabalho fixados para a concessão do piso salarial. Então, para que possa ser recebido, primeiro, tem que ter registrado, tem que ter visita, tem que trabalhar, meu amigo. Então, se o município não faz certinho aí a sua atualização no QNES, tá difícil aqui de escrever, né, gente? É falha. Falha da máquina? Não, falha minha mesmo. Vamos lá. Tem que atualizar, tem que manter em ordem os registros, porque isso é de extrema importância para que possa ser feito o repasse de forma adequada. Por isso que os gestores, os líderes, as chefias cobram tanto dos agentes para que possa ser feito o registro de forma adequada e correta, para poder receber o dinheiro, tá? E detalhe, o agente, ó, tem que estar trabalhando na função. Porque se ele estiver em desvio de função fazendo outra coisa, ele não recebe. O município não recebe o dinheiro. O agente vai receber, claro, né? Porque não pode ter o enriquecimento ilícito do Estado em prol do trabalho do cara. Ninguém trabalha de graça aqui. Mas o município não vai receber a verba. É essa a ideia, tá? Outro detalhe bastante importante. Por que tem que ser jornada de 40 horas por semana, Gustavo? Eu não aguento mais. Tem muita gente querendo trabalhar isso, meu amigo. Ah, pode reduzir? Não, não pode. Ah, tem município que reduz, está irregular. Não pode, é 40 horas semanais. Por quê? Para poder receber o piso salarial estabelecido aqui da União, para poder receber a verba. A gente está falando de muito dinheiro, tá? Aqui a gente está falando de bilhões de reais. Tá? O orçamento, né? Os deputados federais, senadores estão tendo que ir lá se organizar para poder aprovar o orçamento do ano seguinte.
estão aprovando o quê? Estão aprovando o salário, uma parte, né, da grande gama de gastos públicos, uma parte ali está sendo aprovada para que possa ser feito e organizado o dinheiro dos agentes, beleza? E para isso, você tem parâmetros, e um dos critérios é que tem que ser 40 horas semanais, tá? O valor da assistência complementar ele é fixado em 95% do piso salarial. Essa regra aqui só se atente a esse detalhe se é cobrado na sua prova, 95%, mas aqui como o repasse é direto, então eu acredito que seja na totalidade, tá? Em termos práticos, mas é 95% aqui é assistência complementar, tá? Mas aqui, olha só esse parágrafo, esse quarto parágrafo. Aqui, você vai entender essa seta. A assistência financeira complementar de que trata o caput desse artigo será devida em 12 parcelas, consecutivas em cada exercício e uma parcela adicional no último semestre. Para quê, gente? Para pagar o 13º salário, tá? Porque a gente tem que ter a garantia também, né? Gente, aqui no caso, em questão de piso, não depende do município. Se o município está ruim das contas, não deve e não pode interferir no salário dos agentes, tá? Porque a União é rica, a União tem grana, tá? É imposto federal pra caramba. Então, não deve ser interferido. Se interferir, tem alguma coisa errada, beleza? Até a edição do decreto que a gente estava conversando aqui, do parágrafo 1º, aplicar-se-á as normas vigentes para o repasse de incentivos financeiros que é estabelecido aqui pelo Ministério da Saúde, né? Normalmente, quando o Ministério da Saúde faz alguma edição de norma, é uma portaria, tá? Como a portaria ela tem menos força normativa do que um decreto, então é aqui quis garantir um parâmetro mais bem estabelecido, tá? Para efeitos da prestação de assistência financeira complementar de que trata esse artigo, a União exigirá dos gestores locais do SUS a comprovação do vínculo direto dos ACS e dos ACEs com o respectivo ente federativo regularmente formalizado conforme o regime jurídico que vier a ser adotado na forma do artigo 8. Aqui, gente, é cadastro, tá? Tem que ter atualizado o cadastro. Pra quê, gente? Para não evitar nenhum tipo de fraude, nenhum tipo de problema e ser repassado um dinheiro a mais. Porque se for repassado um dinheiro a mais, quem se lasca aqui indiretamente é a União, né? Ele vai se lascar, sim. Mas quem mais se lasca é a população, tá? Porque é um dinheiro que ali deveria ser investido em outro lugar, mas que às vezes por alguma malandragem, alguma falta de atualização, está sendo repassado a mais, por exemplo. Então tem que sempre manter atualizado. O contrário também é verdadeiro. Muitas vezes tem mais gente ali que está cadastrando e estão esquecendo de fazer os seus cadastros e estão deixando de receber um dinheiro que é devido por conta dessa falta de atualização. Agora vamos lá, é criado o incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação dos agentes, o ACS-ACE. Vamos falar de incentivo financeiro. Como eu disse, a gente está falando de grana, de cascalho. Então vamos lá. O Poder Executivo, de novo, ele pode estabelecer por decreto. Não só prova que é por... O Poder Executivo pode fazer por portaria, tá errado, é por decreto. Essa é a alternativa correta, tá? Ele pode estabelecer o quê? Primeiro, os parâmetros, de novo, estabelecendo os parâmetros e o valor mensal que vai ser enviado aqui para o município, né? Ente federativo aqui, entende-se que municípios, estados e Distrito Federal, tá? Mas, como eu disse, normalmente são os municípios e o Distrito Federal os principais responsáveis aqui pelos agentes. Os parâmetros para a concessão do incentivo considerarão sempre que possível as peculiaridades aqui do município e dos demais entes federativos, tá? Claro, gente, sempre, tá? Temos uma regra do parâmetro, mas sempre temos também alguma parte da exceção que tem que ser considerada, tá? Gente, finalizando essa parte, tá? Falamos do incentivo, falando dos critérios de piso salarial. A gente continua aí na próxima aula com mais assuntos, tá bom? Obrigado pela atenção. Até mais. Tchau, tchau.